Muito bem, amigos, então vamos dar seguimento ao nosso crime de favorecimento pessoal. Nós estamos falando do núcleo do tipo, né? Vamos falar agora sobre um ponto importante aqui, que é sobre isso aqui, ó. Favorecimento pessoal e prática de crime anterior. Será que isso é verdade? Será que para existir o crime de favorecimento pessoal tem que ter existido um crime anterior? É só a gente vir para cá. Auxiliar a ação da autoridade é o crime de favorecimento pessoal. Ó, aqui a rúbrica marginal. Autor de crime. Então nós temos um crime anterior, certo? Nós temos um crime anterior. Como é que se classifica esse tipo de delito? Eu posso dizer então que o favorecimento pessoal, amigos, ele é um crime parasitário. Ou defusão. Crime parasitário ou defusão, porque exige que anteriormente a gente tenha um crime anterior. Certo? Obrigatoriamente nós temos que ter um crime anterior. Só que aqui começam a surgir algumas questões. Por quê? Porque crime pode ser de ação penal pública incondicionada, crime pode ser de ação penal pública condicionada à representação do ofendido, crime pode ser de ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça, crime pode ser de ação penal privada exclusiva, crime pode ser de ação penal privada subsidiária da pública e crime pode ser de ação penal privada exclusiva. Ação penal privada subsidiária da pública, ela sempre vai resultar ou na queixa-crime subsidiária ou volta para a denúncia, então não nos interessa. Mas essas aqui, meus amigos, ó, essas outras, elas exigem sempre uma chamada condição de procedibilidade. Condição de procedibilidade. Aqui está. Certo? É muito importante a gente cuidar isso. Ou seja, para termos o crime de favorecimento pessoal, quando o crime anterior for de ação penal pública condicionada à representação, já tem que ter tido a representação do ofendido. O mesmo vale aqui. Para termos favorecimento pessoal, se o crime anterior é condicionado à requisição do ministro da Justiça, já tem que ter tido a
já tem que ter tido a requisição do ministro da Justiça. Se for ação penal privada exclusiva, já tem que ter sido oferecida a queixa-crime. Se for ação penal pública personalíssima, já tem que ter sido oferecida a queixa-crime. Senão, nós não vamos ter a condição de procedibilidade. O motivo é simples. Se não tem a condição de procedibilidade, não está ferindo ainda a administração da justiça, porque a administração da justiça não pode agir. O Estado não pode agir sem as condições de procedibilidade. Ele não tem essa possibilidade. Então, atenção às condições de procedibilidade. Agora, se for ação penal pública incondicionada, amigos, não precisa nem de inquérito policial, certo? Nem inquérito é necessário. E mais um detalhe, né? Se está falando em crime não alcança contravenção penal. Não alcança contravenção penal. De fato, está escrito aqui no 348, auxiliar a subtrair-se a ação de autoridade pública autor de crime. Aqui é cominada a pena de reclusão. Se o legislador quisesse incluir contravenção penal também, por exemplo, eu esconder alguém que diz, olha, fiz um jogo do bicho, me esconde na tua casa. Se quisesse isso, ele colocaria assim, ó, auxiliar a subtrair-se a ação de autoridade pública, autor de infração penal. Mas não foi o que o legislador colocou. O legislador colocou crime. Se é crime, esqueçam, certo? Esqueçam a contravenção. Sem falar que as penas privativas de liberdade que estão no 348 são de crime. Pena de reclusão. E no parágrafo 1º, se ao crime não é cominada a pena de reclusão. Crime que não é cominada a pena de reclusão é de detenção. Na contravenção, a pena é de prisão simples. Então, não alcançam as contravenções. Certo, pessoal? Cuidem isso. Mas, dando sequência nas informações importantes. E se o indivíduo auxiliar a subtrair a ação da autoridade pública um menor de idade? Olhem que genial agora. E se ele auxiliar a subtrair da ação da autoridade um menor de idade? Ou então, vamos mais, tá? E se ele auxiliar a subtrair da ação da autoridade um inimputável? Doente mental, por exemplo. Por exemplo, um doente mental. Será que entra aqui? Não. Por quê? Porque primeiro que menor de idade não comete crime. Menor de idade comete ato infracional. Logo, ele não está submetido à reclusão ou detenção, e sim à medida de proteção ou medida socioeducativa.
lá da Lei 8.069 de 90, que é o ECA. Os inimputáveis, eles não estão sujeitos também a crime. Eles não podem ser condenados à pena de reclusão ou detenção. Eles estão sujeitos a quê, meus amigos? Eles estão sujeitos à chamada medida de segurança. Certo? Medida de segurança. Então, cuidado em relação a isso também. Brilhou? Seguimos no núcleo do tipo. Realmente, esse crime tem um núcleo do tipo bem significativo. Apaguei, mas já escrevo de novo. Pessoal, eu queria que vocês soubessem, às vezes pode cair uma questão em prova perguntando isso. Versa sobre as espécies de favorecimento pessoal. O favorecimento pessoal ele pode ser simples e o favorecimento pessoal ele pode ser privilegiado. Simples e privilegiado. O simples, meus amigos, ele está no artigo 348. O privilegiado também. Os dois estão no 348. A diferença é que a forma simples está no caput. É quando o indivíduo auxilia a subtrair a ação da autoridade, o indivíduo que comete um crime apenado com reclusão. Certo? Tanto que a pena é mais grave, nós vamos ver daqui a pouco. O 348, na forma privilegiada, está no parágrafo 1º, que é quando se caracteriza por um crime não apenado com reclusão. Crime não apenado com reclusão. Aqui está. Então a gente vem aqui, ó, para o Código Penal, e vocês vão ver que o Código Penal no caput dá a pena de detenção de 1 a 6 meses e multa. Essa é a forma simples. Se ao crime não é combinada a pena de reclusão, a pena de detenção de 15 dias a 3 meses e multa. Alguém vai perguntar, professor, seria detenção? Seria. Professor, pode ter outro que não seja detenção? Pode. Um crime, que é o crime do artigo 28 da Lei de Drogas, né?
que é portar, trazer consigo, guardar, transportar para consumo pessoal. As sanções não são ali de reclusão nem de detenção. É advertência, é prestação de serviços à comunidade, é comparecimento pessoal e obrigatório a cursos educativos sobre os males da droga. Não dá para esquecer que o STF, nesse caso, para essas pessoas que praticam esses verbos para consumo, o STF entendeu que o fato é crime, mas houve uma despenalização. Mas se tu auxiliar um drogadito, então, alguém que está sendo procurado, e se esconder na tua casa, tu comete o favorecimento pessoal privilegiado, ali do parágrafo 1º. Fácil, né, pessoal? Bem fácil, bem tranquilo de entender isso também. Outra coisa que eu queria que vocês entendessem, eu não vou botar no quadro, mas eu sei que vocês vão entender, é a questão da viabilidade do crime anterior. Eu fechei de tanso, eu vou reabrir. O legislador botou assim, ele se contenta com isso. O legislador se contenta com isso. Olhem só. Auxiliar a subtrair-se a ação de autoridade pública, autor de crime. Aqui é cominada a pena de reclusão. Mas é pouco. É pouco. O crime anterior, ele tem que ser viável. Por exemplo, pessoal, o sujeito é autor de um crime, mas está presente uma excludente de ilicitude ou de culpabilidade. Se eu ajudar, certo, a auxiliar a subtrair-se da ação de autoridade alguém que agiu em legítima defesa, no estado de necessidade, no estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito, eu não vou estar cometendo o crime em questão, o favorecimento pessoal. Assim como, amigos, se eu estiver auxiliando também a subtrair da autoridade alguém que agiu em erro de proibição invencível, ou então por inexigibilidade de conduta diversa, porque nesses casos eu vou estar agindo em um caso de excludente de culpabilidade. Assim como se eu, por um acaso, auxiliar a subtrair-se a ação de autoridade alguém que está sendo perseguido, por exemplo, não precisa estar, mas, por exemplo, por um crime já prescrito, ou seja, que já esteja extinta a punibilidade. A punibilidade já extinta. Então, é indispensável, é condição sine qua non, a viabilidade do crime anterior, certo? É indispensável essa viabilidade. Então, cuidem, meus amigos, cuidem esse ponto. Outra coisa que eu quero que vocês cuidem. Outra coisa que eu quero que vocês cuidem. Já vou apagar aqui. Olhem só que situação interessante, né, pessoal? Crime anterior e sentença absolutória. Ora, chega um indivíduo
todo ensanguentado e diz: olha, matei o João. Me ajuda a me esconder que a polícia está atrás de mim. E eu digo: tá, se esconde lá na garagem da minha casa. Em tese, eu cometi o crime de favorecimento pessoal. Em tese, eu cometi o crime de favorecimento pessoal, não há dúvida em relação a isso. Certo? Não há dúvidas. Agora, durante o processo, no final do processo desse homicídio, fica verificado que o sujeito foi absolvido, seja por negativa de autoria, seja por falta de provas, ele acaba sofrendo absolvição. Pergunto a vocês, se ele foi absolvido, eu auxiliei a subtrair-se a ação de autoridade pública autor de crime? Não. Ele foi considerado pela justiça autor de crime? Não. Ele não foi considerado autor de crime aqui. Certo? Ele não foi considerado autor de crime. Dessa maneira, pessoal, eu também não cometi favorecimento pessoal. Por isso que é prudente, quando o Estado for processar alguém por favorecimento pessoal, deixar esse processo suspenso até resolver a questão do crime principal, do crime anterior. Porque se ficar demonstrado que o crime anterior não existiu, o crime de favorecimento pessoal, ele também não existe. Ele também não vai existir, ele também não vai ocorrer. Se deram conta em razão a isso? Então, muito cuidado, pessoal, também em relação a esse ponto, tá? Em relação à sentença absolutória. Agora a gente entra num ponto nebuloso. Não muito para vocês que são experts, já estão ficando mestres no direito penal. Favorecimento pessoal versus participação em outro crime. O que eu estou querendo dizer? Quando que o crime vai ser de favorecimento pessoal e quando que o crime vai ser de partícipe do crime principal do autor? Exemplo, tá? Exemplo. A chega para B e anuncia que quer matar C. B então diz para A: olha, faz o seguinte, mata o C e depois se esconde na minha casa. Se realmente A matar o C e se esconder na casa de B, qual é o crime do B? É favorecimento pessoal? Passa a impressão que sim, né? Porque ele auxiliou a subtrair-se a ação de autoridade autor de crime. Mas na verdade não. Nesse caso, amigos, B, ele é o quê? Partícipe do homicídio.
ele é partícipe do homicídio, ele contribuiu com o homicídio. Por quê, pessoal? Porque se não tivesse o B concordado com as intenções de A, talvez o A não teria matado o C. Se não tivesse um local para se esconder. Então, de alguma forma, o B contribuiu para o homicídio. Qual é o recado que eu quero passar? Eu estou querendo dizer para vocês que para o crime ser de, olhem bem, para o crime ser de favorecimento pessoal, o auxílio não pode ter nexo causal com o crime anterior. Ou seja, a conduta tem que ser posterior. Nesse exemplo aqui, o A teria que dizer, ô B, seguinte, matei C, preciso me esconder. B em algum momento contribuiu para a morte do C? Não. Agora sim. Agora, se B auxiliar o A se esconder da autoridade, ele comete favorecimento pessoal. Fica fácil de entender, né? Se em algum momento se ficar demonstrado qualquer contribuição no delito anterior, o indivíduo vai responder em concurso de pessoas, pelo mesmo crime do autor do crime, do autor do delito. Caso contrário, vai ser favorecimento pessoal. Ok? Dando sequência, pessoal. Crimes permanentes. Primeira coisa, a gente tem que lembrar o que são crimes permanentes, certo? Crimes permanentes são aqueles cuja consumação se prolonga no tempo. A consumação se prolonga no tempo. Isso é importante lembrar, ok? O exemplo claro é a extorsão mediante sequestro. A pergunta que se faz é possível ocorrer favorecimento pessoal no crime nos crimes permanentes? A resposta é sim. É possível. Um exemplo é o artigo 159 do Código Penal, que é o crime de extorsão mediante sequestro. Imaginem, por exemplo, que tem um refém num cativeiro. Daqui a pouco a casa está cercada. Um indivíduo decide ajudar o sequestrador a, pelos fundos da casa, entrar em outra casa e ficar escondido lá. O crime não se esgotou. A permanência continua. O refém continua em cativeiro. Então, nós continuamos aqui num crime permanente e esse indivíduo que auxiliou o outro a subtrair-se da ação da autoridade acabou cometendo o crime de favorecimento pessoal. E para terminar o núcleo do tipo, para que a gente encerre o núcleo do tipo, que é o que nós vamos fazer agora, meus amigos, eu quero que vocês tenham uma coisa em mente. O exercício regular de direito, ele afasta, ele elimina o favorecimento pessoal. Então, por exemplo,
Se eu, por exemplo, coloco uma pessoa dentro da minha casa à noite ninguém pode violar minha residência. Se eu estou escondendo alguém na minha casa à noite, a polícia vai ter que seguir as regras da Constituição ou do CPP, cercar a casa e no raiar do sol entrar. Mas durante a noite, nesse período, não. Se durante o dia eu continuar mantendo essa pessoa na minha residência, aí sim, aí eu vou estar praticando o crime de favorecimento pessoal. Mas durante a noite, lembrem que é um exercício regular de direito, que não entrem na minha residência, salvo em caso de flagrante delito, em caso de desastre ou para prestar socorro. Certinho? Pois é, pensei que dividiria em 2, mas vou ter que dividir em 3. Então agora é a hora que nós vamos mais uma vez tomar um cafezinho, tomar um chazinho, dar uma relaxada. Estamos trabalhando os crimes de favorecimento e eles são assim mesmo. Eles têm características, eles têm elementos que nós temos que saber. Até mais, meus amigos, até a próxima aula. Tchau, tchau.